A nossa série de mensagens, a missão do rei, avançando já para a véspera da crucificação. Hoje nós vamos meditar no capítulo 14, então você pode deixar já a sua Bíblia aberta. Vamos meditar num episódio na vida de Jesus, um episódio muito marcante, e eu te convido a deixar a sua Bíblia aberta. E esse texto é um desafio para nós. É um desafio porque vivemos em um mundo dominado por valores materiais. Um mundo dominado por prioridades distorcidas. Um mundo onde, por vezes, somos tentados, somos desafiados a buscar nossa própria glória e a nossa própria satisfação a todo custo. Vivemos em uma cultura onde o preço de um objeto frequentemente determina o seu valor. Seja uma boa obra de arte, um carro de luxo, uma bolsa, um relógio, uma casa em um bairro nobre. Frequentemente associamos valor e significado à etiqueta do preço daquele objeto. Atribuímos importância à pessoa que possui esse objeto. É uma forma de se posicionar e, de alguma forma, conquistar algum tipo de respeito. Mas se eu lhe dissesse que há momentos na vida em que o valor verdadeiro não pode ser medido por moedas, por dinheiro. Há momentos em que o sacrifício, o amor e a devoção sobrepõem a qualquer custo material. E hoje eu te convido a mergulhar nesse texto bíblico que desafia a nossa compreensão a respeito de valor, de sacrifício e de devoção. Vamos explorar a história de uma mulher cuja ação foi tão impactante que Jesus declara que a ação daquela mulher seria lembrada onde quer que o evangelho fosse pregado. E em contraste à atitude dessa mulher, vemos a ação de um homem que, cego pelos seus próprios interesses, trai o Salvador do mundo. Marcos 14, a partir do versículo 1. Vamos nos colocar de pé, vamos fazer a leitura da palavra. Marcos 14, do versículo 1, leremos até o 11. A palavra de Deus diz assim: 2 dias depois seria celebrada a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de prender Jesus à traição para matá-lo, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Quando Jesus estava em Betânia fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro com um perfume muito valioso de nardo puro, e que quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: para que esse desperdício de perfume? Este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixem a mulher em paz, porque vocês a estão incomodando. Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem, podem fazer-lhe o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez, para a memória dela.
E Judas Iscariote, um dos 12, foi falar com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo isso, se alegraram e prometeram dar dinheiro a ele. Nesse meio tempo, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, nós te agradecemos pela tua palavra. Que ela possa ser alimento para nós nessa noite. Que possamos ser encorajados e desafiados por tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Retira de nós qualquer tipo de preocupação ou distração que venha nos tirar o foco de ouvir a tua voz. Essa é a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Essa história, ela é uma história marcante. Jesus fala que onde quer que o evangelho fosse pregado, essa história seria lembrada. E é interessante que essa história ela é registrada não só por Marcos, mas também por Lucas, Mateus e João. Todos contam exatamente a mesma história, com alguns detalhes diferentes, com algumas observações diferentes. A mulher aqui, que no Evangelho de Marcos é anônima, no Evangelho de João, ela é denominada, é dado o seu nome. Maria, irmã de Lázaro, aquele que Jesus havia ressuscitado. Lucas faz uma outra observação a respeito da mulher que em Marcos não tem o seu nome revelado, em João é descrita, é revelada a identidade daquela mulher, Maria. Lucas faz uma observação a respeito da sua vida pregressa. Era uma mulher de má vida. Uma mulher que não possuía um bom testemunho a respeito do seu passado, uma boa reputação, sobretudo entre os religiosos. E eu gostaria de abrir um parêntese aqui, antes da gente entrar na história em si, é que a história de redenção é marcada pela participação de pessoas com um passado reprovável antes da sua conversão. E pessoas que, consequentemente, não tinham uma boa reputação entre as pessoas de bem da sua época. Logo, o Evangelho tem como objetivo a nos levar ao arrependimento de pecados e mudar de vida, como foi o caso de Maria e muitos outros que andavam na companhia de Jesus. Mas o Evangelho também nos desafia a nos arrependermos da nossa justiça própria. Porque, por vezes, essas pessoas eram vistas como indignas por conta do seu passado. E essa avaliação era feita por pessoas que se orgulhavam das suas boas obras, da sua conduta, do seu próprio desempenho, que não conseguiam enxergar a graça salvadora e transformadora de Deus sobre a vida de um pecador, porque estavam cegos e se justificavam, não na graça, na obra de Deus, mas na sua própria justiça. Maria, ela se arrependeu dos seus pecados e foi justificada por Cristo. Enquanto os seus críticos, embora possuíssem uma boa reputação perante a sociedade, estavam condenados por causa da sua justiça própria. O Evangelho nos desafia a nos arrependermos dos nossos pecados e também da nossa própria justiça. Voltando para o texto, essa mulher, então, Maria, demonstra publicamente, de uma forma extravagante, o seu amor por Jesus, de uma forma sacrificial. O contexto aqui era a véspera da Páscoa. A Páscoa, para o povo judeu, era a grande festa de celebração da libertação da escravidão no Egito. Era a data mais importante para aquelas pessoas. Era como o dia da independência. Embora no Brasil a gente não dê tanta importância assim,
como nos Estados Unidos, o pessoal gosta de comemorar lá o 4 de julho, enfim. Era o dia da independência. Mas o evento na cidade era algo que movimentava todo o contexto. Os estudiosos afirmam que a multiplicação da população em Jerusalém era entre 5 a 7 vezes. E não só o aumento da população, mas, por exemplo, o governador que ficava em Cesareia se mudava para Jerusalém e levava consigo toda a estrutura militar. Ocorria mais ou menos o que a gente pôde ver aqui na cidade do Rio de Janeiro durante os Jogos Olímpicos. Uma ocupação militar nas ruas para trazer pelo menos uma sensação de segurança durante aquele evento importante. Era mais ou menos isso que acontecia anualmente em Jerusalém durante a festa da Páscoa. E durante a véspera da festa, onde as pessoas já estavam chegando, a cidade já estava movimentada, acontece um jantar, uma refeição. E Jesus vai até essa casa de um leproso, que, conforme é registrado lá por João, alguém que Jesus havia curado. Muitos estudiosos acreditam que esse leproso, Simão, que foi curado por Jesus, era o pai de Lázaro e de Maria, irmã de Lázaro. E Maria, ela decide ofertar um perfume muito caro para Jesus. A quantidade de perfume era aproximadamente meio litro. Então não era um vaso enorme, mas era um frasco feito de alabastro, uma pedra de cor clara, um recipiente bonito, que tinha como objetivo armazenar aquele perfume. Os críticos de Maria falaram que aquela quantidade de perfume equivalia a aproximadamente mais de 300 denários. Mais de 300 denários, a gente está falando de mais de 300 dias de trabalho. Não sei se vocês lembram, a gente falou sobre o valor de um denário, era equivalente ao salário diário, uma diária de um trabalhador comum da época. Ou seja, aquele perfume possuía o valor de aproximadamente 1 ano de trabalho. É interessante que o texto bíblico ele se preocupa em dizer não somente o valor do perfume, mais de 300 denários, algo muito caro, mas do que era feito, tanto o perfume quanto o vaso. Nardo, uma planta que não era encontrada em Jerusalém, mas na Índia. Então aquele perfume ele possuía um valor alto, era um produto de difícil acesso, que não era produzido ali na região. Então ele era caro não só pelo seu perfume, mas também pela sua origem. O vaso também de um material muito bonito, onde aquele perfume era armazenado. Aquele perfume, ele também possuía não só um valor monetário alto, mas ele também tinha um alto valor social. Não apenas caro por conta do seu preço. Aquele perfume, geralmente, não era comprado de uma vez só. Dificilmente Maria teria dinheiro para comprar de uma vez 500 ml do perfume. O costume da época era que as pessoas compravam aos poucos e iam armazenando nesse vaso de alabastro pequenas porções ao longo dos anos e juntando aquele perfume para uma ocasião muito especial. As mulheres normalmente faziam isso quando estavam na transição da infância para a adolescência. Iam juntando para o dia mais especial para a mulher, sobretudo naquele contexto, que era no seu casamento. Por isso era um perfume caro, não era qualquer tipo de perfume. Era um perfume que tinha um propósito nobre, e por isso era adquirido o melhor perfume, por conta da ocasião que ele seria usado. Maria derrama sobre Jesus
algo raro, caro e que também possuía um extraordinário valor sentimental e social. As pessoas que estavam assistindo sabiam o propósito daquele perfume. E é interessante que a atitude de Maria nos chama a atenção, porque ela não simplesmente derrama, ela não simplesmente vira o vaso sobre Jesus e derrama o perfume sobre ele, mas ela quebra o vaso, apontando para uma atitude de entrega total do conteúdo, fazendo questão que não sobrasse nada ali no vaso. E mais, ela inutiliza o objeto, apontando que aquele perfume, para ela, havia cumprido o seu propósito. Ela não ia mais juntar perfume naquele vaso. Isso aponta para um propósito importante para a vida de Maria naquela atitude. Não só o que Maria ofertou, mas a forma como ela ofertou aquele perfume, nos traz lições valiosíssimas. E é interessante porque ungir alguém com um perfume não era algo comum, a não ser ungir cadáveres, pessoas mortas. Jesus fala sobre isso no texto. Mas ninguém também ungia o corpo de alguém com nardo. Geralmente um perfume mais barato, mais simples, um perfume da região. A atitude de Maria, embora ela não soubesse do que estava para acontecer, também possui um significado profético. Ao contrário do que Maria fez, por vezes nós somos bons em dar a Jesus as nossas sobras. Doamos aquilo que não nos serve, e não aquilo que necessariamente é útil, nos serve, mas nós não estamos usando mais. Não sei quantos aqui já trabalharam em alguma área, ou na igreja, ou talvez na empresa que você trabalha, ou em alguma organização sem fins lucrativos, recebendo doações. Eric está rindo. Está aqui na igreja direto comigo, às vezes a gente recebe muita doação. Graças a Deus, os irmãos da igreja têm essa consciência. Mas só por saber que tem uma igreja, tem gente que gosta de trazer coisa. Aí você vê assim, é o tipo de coisa que ela não tinha onde jogar fora, aí ela traz para a igreja, aí dá trabalho para a gente ter que jogar fora. Por vezes nós somos assim, nas nossas doações e na nossa entrega para o Senhor. Entregamos o resto do nosso tempo, o resto dos nossos recursos, o resto das nossas competências, o que sobra. Cristo não é uma prioridade. A igreja do Senhor não é uma prioridade. E em contraste com Marcos 14, de 1 a 11, nós vemos algo totalmente diferente. Um sacrifício de amor extravagante por parte de uma mulher que Marcos permite permanecer anônima, que Lucas diz que era alguém que não tinha uma boa fama. E nós vemos aqui um contraste de duas vidas diante do Senhor. Uma mulher que possuiu uma má fama, que deu o seu melhor a um homem, que era o seu Salvador, Jesus Cristo, e do outro lado um homem chamado Judas, que andava com Jesus, que era um discípulo de Jesus, que aparentemente possuía credenciais de um bom cidadão, mas que no final das contas traiu o Filho de Deus. Dessa mulher, Maria, Jesus disse: onde quer que o evangelho seja pregado em todo o mundo, o que essa mulher fez também será contado para a sua memória. Está lá no versículo 9. Diferentemente do que o Senhor Jesus fala sobre Judas. Isso está um pouco mais à frente, no versículo 21, a gente vai ver nas próximas semanas. Jesus disse: teria sido melhor que aquele homem
não tivesse nascido. Nós vemos aqui alguém que muito foi perdoado e muito amou. E sobre esse amor sacrificial, temos algumas lições que eu gostaria de tratar com vocês. A primeira delas, olhando para esse ato, é a publicidade. Não é a publicidade como nós conhecemos como mercado, mas um ato público de adoração sacrificial a Deus. Jesus, naquele momento, de alguma forma, estava às sombras, devido ao fato de que ele já estava sendo perseguido. O Sinédrio já estava tentando prendê-lo e matá-lo. Marcos diz que o Sinédrio tentava, após a festa, prender Jesus, de maneira traiçoeira. E a cena ocorrida aqui está ali em Betânia, na casa de Simão. O evento acontece 6 dias antes da Páscoa. E Maria, irmã de Marta e de Lázaro, a última pessoa que Jesus ressuscitou dos mortos, na casa daquele homem chamado Simão, que pode ter sido o pai deles, alguém que, conforme Mateus 26,6 diz, não só era leproso, mas foi curado da lepra por Jesus. Enquanto Jesus estava ali reclinado à mesa, chegou uma mulher com um vaso de alabastro, cheio de perfume, de óleo de nardo, puro, caro, perfumado. Ela quebra aquele jarro e derrama sobre a cabeça de Jesus. Maria quebra, tornando o vaso inutilizável, derramando todo o seu conteúdo sobre Jesus, tanto a cabeça como os pés. João 12,3 vai dizer que, além de derramar o perfume sobre Jesus, ela seca Jesus com os próprios cabelos. Em todos os relatos, tanto Lucas, João, Marcos, o que nós vemos é uma mulher, independente dos detalhes que cada evangelista traz, o que nós vemos é uma mulher aos pés de Jesus. Uma mulher normalmente não se aproximaria de um homem nesse ambiente de refeição pública, exceto se ela estivesse servindo comida. Só que Maria, diante do seu mestre, do seu Salvador, ela não ligou para as convenções sociais e culturais para prestar a ele essa adoração. Jesus era o seu Senhor, ela o amava profundamente, e ela estava disposta a fazer qualquer coisa por ele. Ela não somente queria adorar ao Senhor, como ela fez questão de fazer isso publicamente, para que todos soubessem o valor inestimável que ela atribuía a Cristo. Então ela veio a público. Ela não chamou Jesus no particular. Ela fez questão de professar publicamente a sua fé em Jesus, a sua adoração a Cristo. Ninguém poderia negar ou duvidar onde estava a lealdade de Maria. Aí a pergunta que eu te faço, mesmo pode ser dito a respeito de mim, de você? Muitos usam, é comum as pessoas usarem o argumento de que o culto público não é necessário, distorcendo as palavras de Jesus a respeito da devoção no quarto secreto. Muitos alegam: eu sou crente em casa, eu não preciso da igreja. A adoração que Deus quer é a minha individual, salvação é individual. Quantas frases de efeito? Nenhuma é encontrada na Bíblia. Quando se cita a Bíblia, é distorcendo. Ah, não, vou adorar só com alguns amigos, onde tem 2 ou 3, e o texto não está falando sobre culto, está falando sobre disciplina, repreensão, sobre pecado. 2 ou 3, ali o Senhor está. É quando você está restaurando um irmão que é pego em pecado, surpreendido em pecado. Ah, mas Jesus falou que tem os hipócritas que ficam com as mãos levantadas. Jesus não está condenando a adoração pública, e até mesmo, de certo modo, externando
uma adoração de alguma forma extravagante ao seu Deus. Ele está condenando a hipocrisia daqueles que fazem isso para atrair aplausos para si. Tanto que Jesus, no texto que nós vimos na semana passada, ele condena a adoração pública da oferta dos ricos. E a adoração da viúva pobre, que também foi pública, ele a reconhece. Porque ele viu a intenção do coração da viúva e daqueles homens ricos. Ambos atos de adoração, de oferta, foram públicos. O que difere é a intenção de cada um deles. E é interessante porque, além da publicidade, a importância de se adorar a Deus publicamente, comunitariamente, isso vai trazer para você sempre um outro fator, a crítica. Os críticos não teriam qualquer participação em elogiar o que a mulher tinha feito. Eles começaram a conversar entre si, indignados, liderados por Judas, como está registrado por João. Esse, com um orgulho muito hipócrita, eles questionam a motivação de Maria e também a ação dela. Enquanto ela adorava a Cristo, eles expressaram a sua raiva e o seu descontentamento com uma falsa piedade. Observe, ao criticarem a atitude de Maria, aqueles homens, aqueles críticos, não apenas humilharam Maria, eles também humilharam Jesus. Porque na mentalidade deles, honrar a Cristo dessa maneira era um desperdício. Na mentalidade deles, Cristo não era digno de receber aquele gesto daquela mulher. Eles não acreditavam que Jesus fosse digno de tal sacrifício, de um amor extravagante e sacrificial. O que nós vemos aqui é que Maria estava disposta a ser pobre em seus bens para ser rica em sua devoção a Jesus, enquanto aqueles homens não estavam dispostos a isso. E esse grupo, esse tipo de pessoa, geralmente são caracterizados pela crítica. Porque eles não conseguem fazer o mesmo, então eles tentam desqualificar. O mundo, infelizmente, muitas vezes na igreja, você vai ser criticado quando você tentar agir de forma sacrificial por Cristo. Você nunca vai ter problema com uma adoração comedida, tímida. Mas tenta se afastar de uma carreira brilhante para servir a Deus. Não que você precise fazer isso para servir a Deus, você pode servir a Deus tendo uma carreira brilhante, mas tente fazer isso, e você vai ser considerado um tolo. Muitos vão achar que você está desperdiçando a sua vida, poderia estar fazendo outra coisa, vai ser pastor, vai ser missionário, está maluco? Tente se afastar dos seus pais para servir o Senhor em outra localidade, e você vai ser criticado. Afaste de familiares, de amigos para ir para o campo missionário entre um grupo de pessoas não alcançadas, talvez num país difícil, pior do que o seu. E pior, se você tiver filho, estiver levando os filhos pequenos com você, você vai ser chamado de imprudente, de radical, de irresponsável, de desequilibrado. Sim, servir a Deus de forma sacrificial, por vezes, vai atrair para nós a crítica. Mas como o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, em Gálatas 1:10, ele diz o seguinte: por acaso eu procuro agora o favor de pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Um grande evangelista chamado George Whitefield disse que 1000 vidas sejam gastas no serviço cristão. No entanto, eu e você só temos uma. E o que nós estamos fazendo com ela?
Não perca a oportunidade de servir a Cristo por conta das críticas, por conta daquilo que vão falar de você. Aquela foi a última oportunidade para ungir Cristo antes da sua morte, e Maria não desperdiçou. Após a sua morte, nós vemos que algumas pessoas vão ao túmulo a fim de fazer o mesmo, e não encontram o corpo de Jesus. Ao fazer isso, Maria teve uma atitude, ela investiu em algo que teve consequências eternas. O fato da gente estar falando sobre isso hoje à noite é o cumprimento do que Jesus falou, que onde o evangelho fosse pregado por todo mundo, a atitude de Maria seria lembrada. Por isso, a terceira característica que nós vemos aqui é a lembrança. No livro de Atos, no capítulo 7, nós vemos um outro relato. O relato da vida de um homem chamado Estevão, que foi apedrejado até a morte por pregar o evangelho. O primeiro mártir cristão. Estevão vê o Senhor Jesus em pé à direita de Deus. E o nosso Salvador estava lá pronto para receber o seu fiel servo, martirizado na glória. Aqui em Marcos 14 nós vemos o Senhor defendendo outro servo fiel, no caso uma serva, uma mulher que o cobriu com um sacrifício de amor extravagante, apenas motivada pela sua devoção e para ser ridicularizada por aqueles que estavam assistindo aquele ato. E Jesus diz para os seus críticos: calem-se, deixem a mulher em paz, não a incomodem. O que Maria fez foi algo maravilhoso e singular, foi algo importante para Jesus. É interessante que no versículo 7, Jesus, ele cessa o argumento daqueles homens que falam que era um desperdício porque ali continha o equivalente a 1 ano de trabalho e poderia matar a fome de muitas pessoas. E alguns leitores interpretam mal o versículo 7, supondo que Jesus era insensível para com os pobres. Jesus, ele nunca foi indiferente aos pobres, pelo contrário. Jesus Cristo acreditava no cuidado, ensinou e ordenou isso à igreja. A questão aqui está entre sempre e nem sempre. Jesus faz uma afirmação: os pobres sempre estarão no nosso meio, mas Jesus não estaria mais. A oportunidade de mostrar-lhe esse tipo de amor e afeição pessoal ia desaparecer. Além disso, Jesus é Deus. E o primeiro grande mandamento é amar a Ele acima de todas as coisas, que supera o segundo, que é amar o próximo como a nós mesmos. E quem disse que fazer uma coisa anula a outra? Cuide dos pobres, mas não deixe de adorar o Salvador. Todas as vezes que alguém critica atos de generosidade ou investimentos na obra de Deus, alegando questões sociais, na verdade, o que essas pessoas fazem é buscar um pretexto para não fazer nem uma coisa, nem outra. Não sei se vocês já viram. Pessoas que questionam o investimento, talvez em algum equipamento para a igreja, para melhorar a comunicação, a estrutura. Pessoas que questionam algo que a igreja está fazendo, sempre apelando para os pobres. Nesses 11 anos de ministério pastoral, eu nunca vi esse tipo de crítica por alguém que é generoso com a obra. Normalmente, esse tipo de crítica vem de pessoas que não investem e querem encontrar uma razão para justificar a sua falta de generosidade. Certa vez eu ouvi uma pessoa criticando o investimento em missões em outras localidades, porque haviam pessoas passando necessidades na comunidade de fé.
E eu questionei, mas quem são essas pessoas? Me fale de uma pessoa da nossa comunidade de fé que está passando necessidade ou que passou necessidade e que de alguma maneira não foi assistida. Ah, é fulano, mas eu não sabia. E eu estava diante de uma pessoa que nunca contribuiu para a obra de Deus. O ser humano, ele sempre usa as mesmas desculpas. O pecado, de alguma forma, ele não é muito criativo. Jesus ele faz 3 observações importantes sobre Maria. Que ela fez aquilo que ela pôde. Ela deu o máximo que ela podia. Ela não escondeu nada. Ela procurou fazer o melhor para Cristo. O ato de amor extravagante teve um significado profético e simbólico. Ela ungiu antecipadamente o corpo de Jesus para a sepultura. Maria ela já tinha entendido completamente o que estava para acontecer? Claro que não. Mas de alguma forma ela mostrou uma compreensão do sacrifício vindouro de Jesus, da paixão vindoura de Jesus, um pouco maior do que muitos dos 12 apóstolos. E Jesus então faz uma promessa, que o seu sacrifício de amor extravagante nunca será esquecido à medida que o Evangelho avança por todo o mundo. Como eu disse, o fato da gente estar falando sobre isso essa noite é uma validação daquilo que Jesus prometeu. E nós vemos uma 4ª lição, o contraste. Algumas pessoas acham Jesus útil por causa do que se pode obter dele. Outros adoram a Jesus porque o entendem quem ele é. Maria adorou Jesus e deu tudo de si porque ela entendeu quem Cristo era. Judas, em contraste com Maria, achou Jesus útil. E naquele momento, a forma de Jesus ser útil para ele era traindo Jesus por 30 moedas de prata. Mesmo Jesus sendo um dos 12, ele estava perto de Jesus, mas não o tinha. Judas, então, surpreendentemente, toma a iniciativa de ir ao sumo sacerdote para entregar Jesus. Lucas e João nos informam que Satanás que conduziu Judas para trair o seu Senhor. Mas ainda assim, Judas fez uma escolha voluntária para trair. E o versículo 11 é simples e trágico ao mesmo tempo. Os líderes do Sinédrio ficaram felizes em ouvir o que Judas trouxe para eles, a informação que Judas trouxe para eles. E prometeu o quê? 30 moedas de prata, uma quantia que não era absurda. D.A. Carson vai dizer que o fato de Jesus ser pouco estimado se reflete não apenas em sua traição, mas também na quantia acordada entre Judas e o sumo sacerdote. Não só a traição em si, mas o valor que Judas, o preço que Judas colocou para trair Jesus não foi alto. Aí nós vemos o coração do traidor. E de certa forma a mentalidade de Judas ainda está presente nos dias de hoje. Através daqueles que veem Jesus como alguém útil. Talvez de forma mais clara na teologia, se a gente pode chamar de teologia coach. Onde Jesus não é o foco. Ele é um meio para o sucesso. Se eu não me engano, há uma semana atrás, num grande estádio em São Paulo, houve um evento de um dos coaches mais famosos do Brasil, onde tinham lá cantores evangélicos, pregadores, mas era um evento não sobre Jesus, mas sobre ser um vencedor, ser alguém de sucesso. Onde um Jesus útil estava sendo pregado, e tudo aquilo que
tem um valor de utilidade para a gente, é facilmente descartável quando ele não cumpre o seu objetivo. E lá nós vimos, não sei se você viu isso nas redes sociais, certamente aquele estádio lotado de pessoas que entregaram muito, objetivando o sucesso, e que por vezes são incapazes de investir no reino de Deus, e o nome de Deus sendo usado num culto de adoração, não a Ele, mas a Mamon. Eu não estou falando que Deus é contra o seu sucesso profissional ou pessoal de forma nenhuma, mas seja alguém de sucesso para a glória de Deus. Seja alguém de sucesso que glorifica a Deus e que não utiliza a Deus para conquistar o sucesso. Por isso eu gostaria de fazer algumas rápidas aplicações antes da gente concluir. A primeira delas, olhando para o exemplo daquela mulher, tenha Deus como sua fonte suprema de satisfação. Assim como a mulher derramou o perfume caro em Jesus, nós somos chamados a encontrar nossa maior satisfação em Cristo, considerando tudo como perda em comparação à grandeza de conhecer ao Senhor. Filipenses 3:8 fala sobre isso. Segundo, aplique o Evangelho em todos os aspectos da sua vida. Reconheça o valor supremo de Cristo em sua vida. A ação de Maria foi uma demonstração de que ela valorizava Jesus acima das suas posses mais preciosas. Da mesma forma, eu e você devemos ver Jesus como o tesouro supremo das nossas vidas. Terceiro, enfrente diretamente o pecado em todas as motivações do seu coração. Assim como Judas escolheu trair Jesus por motivos egoístas, devemos examinar os nossos corações e perguntar: o que eu estou colocando acima de Cristo em minha vida? Não necessariamente o que eu estou fazendo, mas por que eu estou fazendo algo. Quarto, foque na missão de Deus para a sua igreja. Deus usou a mulher, a ação daquela mulher, para mostrar a sua graça e o propósito da sua obra redentora. Como igreja, eu e você devemos também ser instrumentos de graça, mostrando ao mundo o amor e a misericórdia de Deus através da pregação do Evangelho e também do nosso testemunho público. Quinto, desafie os ídolos culturais com o Evangelho. Em uma sociedade que muitas vezes valoriza posses e status acima de tudo, somos chamados a sermos diferentes, valorizando a Cristo acima de todas as coisas, assim como Maria fez ao ungir Jesus. E por último, se aprofunde no conhecimento de Deus e em uma renovação espiritual constante. A história nos mostra o contraste entre o coração devoto de Maria e o coração traidor de Judas. Devemos buscar continuamente a renovação espiritual através do conhecimento do Senhor, pedindo a Ele que purifique os nossos corações e gere em nós um amor profundo e autêntico por Ele. Porque é isso que nós vemos na atitude daquela mulher. Amados irmãos e irmãs, ao contemplarmos essa passagem, somos confrontados com duas posturas extremamente contrastantes: a de Maria e a de Judas. Maria, que ofertou algo de grande valor material, sentimental e social, fez um sacrifício que foi eternizado nas Escrituras. Seu ato de devoção não foi apenas um derramamento de perfume, de um perfume caro, mas um derramamento de amor e de devoção a Jesus.
Já Judas, que deveria ser um dos mais próximos de Jesus, escolheu trair o mestre por algumas moedas. Por isso, eu e você somos desafiados a refletir. Qual desses dois caminhos nós estamos trilhando? Estamos quebrando os nossos vasos de alabastro, entregando o nosso melhor ao mestre, independente do resultado que isso vai trazer perante os homens, independente do que as pessoas vão dizer, ou estamos vendendo o nosso Senhor pelos valores efêmeros desse mundo? É fundamental reconhecermos que no reino de Deus, o verdadeiro valor não está na ostentação, mas na autenticidade da nossa entrega. Não são as moedas, mas o coração é que conta. A pergunta que devemos nos fazer é: estamos dispostos a dar a Jesus o nosso melhor, mesmo que isso signifique enfrentar críticas e incompreensões? Meu irmão e minha irmã, que a história dessa mulher nos inspire. Que possamos ver Jesus não apenas como um grande mestre, mas como um Salvador que merece a nossa devoção total e sacrificial. Que eu e você nos lembremos sempre das palavras reconfortantes de Jesus. Onde quer que o Evangelho seja pregado, a devoção de Maria será lembrada. Que a nossa vida, a nossa entrega seja um perfume suave que espalha, honrando e glorificando a Cristo, que é o único digno de todo louvor e de toda adoração. Que o Senhor nos ajude a viver dessa maneira, com devoção, reconhecendo o verdadeiro valor da entrega ao nosso Senhor e Salvador. Que em todas as nossas ações possamos refletir o amor profundo e sacrificial de Cristo por mim e por você. Amém?